às vezes que tem muitas igrejas, muita gente conversa comigo e tal, tem uma dificuldade assim, poxa, é difícil na minha igreja conseguir voluntários, o pessoal às vezes não quer, é difícil na minha igreja conseguir pessoas para vir servir junto com a gente na nossa área, é difícil conseguir recursos para que a gente possa promover treinamentos para as pessoas. Por exemplo, eu quero fazer um treinamento de áudio, eu preciso saber o curso que eu tenho de trazer, por exemplo, o Igor e o Tebas, ou um dos dois, para ir lá e falar de áudio. Isso é um custo que eu preciso ter para poder pagar e tal. Então, muita gente fala sobre isso comigo, e aí eu tenho uma visão que é o seguinte, que é muito importante os pastores e os líderes até levarem isso também para os pastores, que é a questão do posicionamento da igreja com relação às áreas técnicas. Vou resumir tudo o que eu estou querendo dizer. A questão é a seguinte, quando você tem um pastor que valoriza as áreas técnicas, naturalmente você vai conseguir ter muito mais voluntários. É por isso que a gente sempre consegue ter um grupo de louvor maior na igreja do que os grupos técnicos. Porque ele aparece mais e é mais bem visto pelo pastor e mais bem visto pelas pessoas que seguem o pastor. Então o posicionamento do pastor tem que ser também de poder apoiar e dar subsídios. E aí, essa questão de dar subsídio, eu gosto de usar o exemplo da pandemia, por exemplo, que de um dia para o outro, não de um dia para o outro, mas de um momento curto para o outro, a gente foi obrigado a fazer todos os cultos de maneira online, sem recursos, sem nada e tal. E aí muita gente falava assim, caramba, como que eu vou fazer isso agora e tal, eu não tenho recursos para isso e tal. E aí eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, num desses dias de pandemia e tal, e a gente olhou na placa da igreja e tinha assim, valores arrecadados para missão em janeiro. Foi comigo, acho. Foi com você? Foi. Valores arrecadados para missões em janeiro, tantos mil. Em fevereiro, tanto. Em março. E cada mês tinha um valor que, assim, valores expressivos e que são fundamentais realmente para o serviço missionário da igreja. Não é essa a questão. A questão é que, do nada, as pessoas técnicas da igreja, o som, o vídeo, todos eles se tornaram missionários. Porque se não fosse através da vida dessas pessoas trabalhando na igreja, o evangelho não chegava na casa das pessoas. Então a questão é a seguinte, a partir do momento em que a igreja começar a enxergar que essas áreas são importantes como missões e que eles são missionários e que são também ministros do evangelho, e aí até a gente pode puxar uma outra linha também aqui, que é os líderes precisam entender e os voluntários precisam entender que estando na igreja, eles são também ministros, tão responsáveis quanto o próprio pastor com relação à propagação do evangelho. Quando a igreja entender isso, a gente vai começar a fazer com que o nosso backstage funcione melhor. Porque a gente vai ter uma igreja preparada para fazer arrecadação, a gente vai ter uma valorização das áreas. E aí, naturalmente, vão chegar mais pessoas e vão chegar mais recursos. Tanto é que a gente vê, pelo menos na minha experiência dentro da igreja, durante a pandemia, eu nunca vi uma quantidade de voluntários que chegaram para servir em câmeras, em som, em iluminação, em tão pouco tempo. Talvez isso tenha acontecido, primeiro ponto, e com certeza, pela valorização da área. Tipo assim, caramba, é só através da câmera que eu consigo assistir o culto. Então, nossa, que legal, eu poderia ajudar na câmera. Quando era um ministério imperceptível, se tornou o principal. Se tornou o principal. Então, prioritariamente por causa disso. Segundo ponto, que as pessoas queriam sair de casa. Né? Fazer uma câmera lá, era um jeito de assistir o culto, era fazer na câmera. Eu já assisti o culto presencial. Era o jeito de burlar a quarentena. O jeito de você assistir um culto presencial era lá, servindo. Era o jeito de burlar a quarentena. Mas tem um ponto legal nisso, porque ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz que é voluntário, que tá começando a chegar a ajudar com a gente, e ele estava falando que o que estava motivando ele, a esposa estava trabalhando já numa empresa que trabalhava com locação de equipamentos por fora e tal, mas ele também quis ir atrás para entender o porquê que quando ele estava mais perto lá do altar o som era muito mais alto e quando ele estava lá longe o som era mais baixo. Você, poxa, será que era o técnico de som que estava arregaçando no volume e estava deixando todo mundo surdo? Ou acústica. Então, e ele foi atrás desses pontos para, tipo assim,
entender o que estava acontecendo. Então eu acho que esse lado, talvez na pandemia, despertou um pouco na galera também de tentar entender melhor o que tá, o que é, como é que funciona.